Doc Online. O realizador deste filme, o brasileiro Eduardo Coutinho, traz a sua experiência do jornalismo para a construção dos seus documentários, aproximando o cinema da entrevista. Contudo, registra os relatos de seus personagens sem se distanciar das cenas. Participou ativamente no Centro Popular de Cultura, CPC, na União Nacional de Estudantes, UNE, onde manteve contacto com outros cineastas brasileiros como Carlos Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirschman. É um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Em 1962, apoiado pelo CPC, começou a desenvolver Cabra Marcado para Morrer, inicialmente pensado como uma reconstituição do assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira. Com o golpe de 1964, que implantou uma ditadura militar no Brasil, as filmagens foram bruscamente interrompidas. Os líderes locais das ligas camponesas foram presos. Após 35 dias do início da rodagem e apenas 40% do guião concluído, muito do material gravado e equipamentos foram apreendidos pelos agentes da ditadura e apresentados como provas da subversão comunista. 31 de março, né? 31 de março, a gente fica aqui encurralhado pelo exército, não o exército daqui de Pernambuco, mas sim o exército da Paraíba. Os últimos 3 planos, antes da interrupção de quase 2 décadas, foram filmados a 31 de março de 1964, dia do golpe militar. O trabalho seria retomado apenas em 1980, no período de alguma abertura política e finalmente lançado em 1984. O filme foi premiado no Festival de Berlim e é considerado um dos marcos do cinema brasileiro e a grande obra do realizador. Este documentário com câmara à mão é bem representativo do que Eduardo Coutinho afirmara. Abre aspas. Neste teatro invisível e infinito, entre entrevistador e entrevistado, de onde emergem as personagens reais, a verdade é inapreensível e suas formulações inesgotáveis. Fecha aspas. Ao tentar fazer a reconstituição do assassinato do líder rural e posterior abandono do guião original, fruto das circunstâncias, a entrevista passa a ser o elemento principal. Assim, fica evidente uma dura realidade de luta pela terra existente no Nordeste brasileiro. Só foi a única coisa que eu pude conservar para guardar, foi esses 2 livros que ficou em cima da mesa. E o resto o exército levou tudo. O poder dos latifundiários, herdeiros de uma cultura esclavagista, amparados pelo poder de Estado que emergiu do golpe militar de 1964. A luta pela reforma agrária e as ligas camponesas aqui retratadas são precursoras da luta desenvolvida posteriormente pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, cujos líderes continuam a ser assassinados até aos nossos dias. Esta obra é um estudo sobre a desigualdade social e a ditadura militar no Brasil, mas, numa análise puramente estética, representa um cinema que teve de se transformar no meio do caminho. A viúva de João Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira, assume um papel central à medida que o documentário se desenvolve. O desejo de reencontrar filhos e filhas e a luta pela justiça seguem paralelas. Recupera a sua identidade depois de muitos anos de clandestinidade e retoma os seus objetivos de vida. Elizabeth Teixeira e outros entrevistados são apresentados de forma tão real, mas segundo uma realidade tão dura, que se podem confundir com personagens míticas pela sua heroicidade. Parte da força deste filme reside na discrepância entre as cenas artificiais do primeiro projeto, repletas de diálogos que dificilmente seriam proferidos pelos camponeses em seu cotidiano, e aquelas que, mergulhadas no universo dos habitantes de Sapé e da cidade de Galileia, indicam pela primeira vez o tipo de abordagem que se tornaria constante na obra de Eduardo Coutinho. Portanto, no lugar do cineasta intelectual de outrora, responsável por um guião repleto de ideias pré-concebidas sobre aquelas pessoas, Coutinho surge, anos depois, como um homem interessado em ouvir e, por isso, muito mais aberto em relação ao universo e à percepção do outro. E assim, surge o choque entre memória e historicidade. O realizador, em diversos momentos, sobrepõe a oralidade dos entrevistados
a imagens que comprovem ou não aquilo que memórias, sempre passíveis de equívocos, procuram resgatar. Ao mesmo tempo, dados e títulos tendenciosos de jornais decompõem-se perante a emoção e a sinceridade das vítimas ouvidas em voz off, enquanto as cenas do projeto cancelado, que separa personagens a partir do poder que uns exercem sobre os outros, tomam conta do ecrã. Assistir a este documentário, numa altura em que o Brasil vive um processo de cerceamento de liberdades e direitos com a ascensão do fascismo, personificado no governo de Bolsonaro, é um mergulho na história que pode, em parte, explicar o presente. Um país que ainda precisa aprender a ver e a ouvir os seus Coutinhos e as suas Elisabetes. É preciso mudar o regime, é preciso que o povo mude, porque enquanto tiver esse regime sem essa democracia, não tem. Democracia sem liberdade. Democracia sem liberdade, democracia com salário de miséria e de fome, democracia com o filho do operário e do camponês sem ter direito a estudar, sem ter condições para estudar, como a minha, né? Agora mesmo eu tirei o menino disse que para fazer a matrícula lá paga não sei quanto, né? Pode, ninguém pode. Elizabeth Teixeira, ao despedir-se de Eduardo Coutinho, refere: a mesma necessidade de 1964 está traçada. Ela não fugiu 1 milímetro. A mesma necessidade na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta que não pode parar. É preciso mudar o regime, porque onde tiver essa democracia aí, essa democraciazinha aí, democracia sem liberdade? Democracia com salário de miséria e de fome? Democracia com o filho do operário, do camponês, sem ter direito de estudar? Não pode. Não tem como.